Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e na nossa aula de hoje vamos comentar sobre os peixes, beleza? Você sabia que o cavalo marinho é um peixe? E olha um fato muito interessante sobre os cavalos marinhos ainda, é que nessa espécie é o macho que vai dar à luz aos filhotes. Sabia disso? Pois é. Mas eu não quero comentar com vocês aí sobre os cavalos marinhos. O nosso intuito é estudar as características gerais aí dos peixes e, sobretudo, ao término da nossa aula, saber alguns aspectos, tanto de peixes que nós classificamos como peixes ósseos, quanto peixes classificados como cartilaginosos e, por fim, quais são as suas principais funções fisiológicas e estruturais. Mas antes da gente começar a pensar sobre isso, queria que vocês tivessem em mente o seguinte: quais são as adaptações necessárias aí no corpo de um peixe para que ele consiga aí se adaptar de maneira plena ao ambiente aquático? Você saberia me responder isso? Sim, não, talvez? De toda forma, a gente vai discutir aqui ao longo da nossa aula quais são esses aspectos aí de adaptações estruturais e fisiológicas que vão permitir aos peixes uma ótima adaptabilidade ao ambiente aquático, beleza? A maioria dos peixes são animais formados por um esqueleto ósseo. E quando você tem um peixe formado por um esqueleto ósseo, ele vai pertencer à classe dos Osteictes, tá? Então, toda vez que você vê esse nome aí, Osteicte, você vai se lembrar que trata-se de um peixe ósseo, ou seja, o endosqueleto dele é formado por ossos, tá bom? Existem também animais aí, peixes em especial, que apresentam um esqueleto interno que não é feito por osso, mas sim por cartilagens, que nada mais é do que um tecido um pouquinho mais mole que o osso, e aí é, acaba sendo viável para ele. Esses peixes geralmente são representados pelos tubarões e pelas raias, geralmente os vestibulares apresentam os peixes cartilaginosos como representante aí tubarões e raias. E a esses animais a gente fala que são peixes que formam a classe dos condrictes, tá? Então vamos recapitular aqui para não ter dor de cabeça. Toda vez que a gente falar em um peixe ósseo, eu estou falando de um osteicte. E toda vez que eu vier a falar de um peixe cartilaginoso, estou falando de um condricte, beleza? Os peixes aí basicamente são os primeiros vertebrados do planeta e basicamente vale destacar aqui que existe uma gama aí de peixes, tá? Então tem aqui o cavalo marinho, tem esse peixe estranho aqui, o primeiro que eu não sei o nome, tem as raias, tem a moreia e por aí vai. E um dado interessante é que os primeiros peixes aí que podem ter surgido vieram lá há cerca de 500 milhões de anos, tá? Então são bastante recentes. Nossa última aula, eu havia comentado com vocês sobre os agnatos. Lembram-se que são aqueles peixes que não apresentam mandíbula. Que são aí os animais que nós denominamos como agnatos ou ciclostomados. Todavia, hoje a gente vai comentar basicamente dos condrictes e dos osteictes. Valendo-se aqui novamente que os condrictes são os peixes cartilaginosos e os osteictes são os peixes ósseos. E além disso, vale ainda frisar para vocês que tanto os condrictes quanto os osteictes são animais aí que vão apresentar mandíbula, diferente dos ciclostomados, tá? Então aqui nós falamos que os peixes, tanto os condrictes quanto os osteictes, são peixes com mandíbula e, consequentemente, eles fazem parte dos gnostomados, ou seja, animais que apresentam mandíbula, tá bom? Um dado interessante a apresentar para vocês é que a maioria dos peixes aí são osteictes, tá bom? E aí vamos pensar aqui nas características gerais que vão definir um peixe. Primeiro passo. São animais que nós denominamos como animais ectotérmicos. O que significa isso? A temperatura corpórea desse animal ele varia com a temperatura da água. Então, nesse sentido, para que o peixe consiga manter a sua temperatura corpórea, de certo modo, constante, ele precisa fazer aí constantes migrações de maneira a regular essa temperatura corpórea, tá bom?
Então vamos supor, se eventualmente ele ficar num ambiente muito frio por um prolongado tempo, isso aí pode ser prejudicial a ele. Então ele faz a imigração de maneira a evitar com que ele tenha aí desregulações metabólicas e afins, tá bom? Então vale destacar aqui, toda vez que vocês ouvirem a palavra ectodérmico, ou pode aí aparecer como psilotérmicos, embora o termo psilotérmicos já não seja mais usual, tá? Nada mais é do que um animal que a temperatura corpórea vai variar de acordo com a temperatura do ambiente onde ele está, tá bom? Nesse caso aqui, como estamos comentando de peixes, a temperatura corpórea vai variar conforme a temperatura da água, tá bom? Segundo aspecto aí geral, a saber se aqui peixes fazem respiração braquial, ou seja, eles respiram aí através de brânquias, também chamado de golgueiras, tá bom? Então como que funciona aí? A água que contém o oxigênio dissolvido aí entra pela boca do peixe e sai pela abertura na faringe, que nós denominaremos como fendas branquiais, tá bom? Outra coisa importante destacar-se aqui, pessoal, é que os peixes eles apresentam uma forma hidrodinâmica que vai viabilizar aí uma adaptação ao ambiente aquático. O que significa isso? De certo modo, que eu quero que vocês saibam. Peixes são animais que têm um corpo alongado e achatado lateralmente. Então, nós denominamos os peixes como animais com corpo fusiforme. Se vocês perceberem, o formato do peixe é o quê? É um corpo alongado, mas achatado nas laterais, tá bom? Apresentam nadadeiras e cauda, o que vai viabilizar aí a locomoção, tá? E apresentam aí escamas que são cobertas por um muco, e a gente já vai entender o que é esses aspectos propriamente ditos, tá bom? Então, analisando aqui um peixe por fora, vale destacar isso aqui, ó, que eles têm uma porrada de estruturas, ó, nadadeira caudal, nadadeira anal, nadadeira dorsais, opéculo, que a gente vai ver que nada mais é do que uma fendinha que recobre as brânquias, olho, narina, boca e por aí vai. E aí ele apresenta algumas adaptações à vida aquática. Quais são essas? O fato dele ter uma forma hidrodinâmica, como eu havia falado para vocês, esse formato fusiforme, ou seja, corpo alongado com as laterais achatadas, apresenta nadadeiras e caudas, que vai aí viabilizar a locomoção e por aí vai. Escamas, um muco impermeabilizando aí o seu corpo, tá? E por fim, uma bexiga natatória, que nada mais é do que uma vesícula de ar interna que viabiliza com que esse animal consiga flutuar na água, tá bom? Analisando esse animal aí internamente, vocês podem perceber que ele apresenta uma porrada de estruturas aí, ó. Então, ó, tem coração, faringe, fígado, estômago, intestino, tem as gônadas sexuais, tem o ânus, tem a bexiga urinária, tem a bexiga natatória, que é esse azulzinho, coluna vertebral, tem rim, medula espinhal, cérebro e por aí vai. Tá bom? Quase todos os peixes possuem mandíbulas ou maxilas de osso ou cartilagem, aí como eu havia comentado a vocês. Como eu estou falando aqui, destaco quase todos, porque a gente tem lá a classe dos agnatos que não apresentam mandíbulas, tá bom? O tubo digestório desses peixes aí apresentam duas aberturas, sendo elas a boca e o ânus, e apresenta aí glândulas digestivas, como o próprio fígado e o pâncreas, tá bom? Então percebam que estruturalmente aqui o peixe acaba já adquirindo algumas complexidades estruturais e anatômicas muito diferentes do que a gente já havia comentado aí, vimos comentando nas nossas últimas aulas de zoologia. Como eu havia comentado a vocês, a respiração dos peixes é através de brânquias, então é uma respiração braquial, tá? E nos peixes ósseos em especial, os osteíctes, um bombardeamento de água é auxiliado pelo opéculo, que é uma estrutura que é ausente em perdão, gente, desculpas, em peixes cartilaginosos. Ou seja, o opéculo nada mais é do que uma estruturinha que vai recobrir as bânquias e acaba auxiliando isso aqui, tá? Todavia, quando a gente está falando de um condrict, eu não tenho opéculos, tá? Então percebam aqui, ó. Essa primeira parte da gravura, opa, desculpas.
é um osteícte, certo? E o osteícte, que são peixes ósseis, apresentam o opéculo. Todavia, os condríctes eles não apresentam o opéculo, que são essa estrutura aí que recobre as fendas branquiais, tá bom? A água que contém oxigênio aí dissolvido, ela entra pela boca do animal, certo? E sai por fendas que existem aí na faringe, que nós chamamos como fendas branquiais, tá? Ao sair essa água aí entra em contato com as brânquias, que são lâminas finas e cheias de sangue. E o gás carbônico passa do sangue para a água que sai do corpo. Então vamos analisar aqui, ó. Ó, aqui você tem o opéculo, que é aquela estrutura que eu falei que recobre as brânquias. Tem aqui as brânquias, tá? Tem a nadadeira aqui e aqui tem uma linha horizontal. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, ó. A água entra pela boca, certo? Passa aqui pelas aberturas existentes na faringe, que nós denominamos como fendas branquiais. E nessa passagem aqui você vai ter aí a saída de gás carbônico e a entrada de gás oxigênio, tá bom? Vale destacar aqui que os peixes, tem alguns peixes aí que são pulmonados. Eles possuem brancas reduzidas e respiram através de um pulmão. A piramboia, que é um peixe pulmonado, vale destacar aqui que ela faz aí escavação em tocas no leito dos secos dos rios, respirando apenas pelos pulmões. Então tá aqui, ó, ela ao lado, ó, que coisa bonita. E a maioria dos peixes possui uma bexiga natatória, que nada mais é do que uma estrutura que vai armazenar gás. E em decorrência de você ter essa estrutura aqui denominada como bexiga natatória, os peixes acabam aí flutuando na água, tá? Vale destacar aqui que os peixes possuem um coração com duas cavidades, ou seja, um átrio e um ventrículo. Então, como que vai funcionar aqui o rolê? Ó, o coração, ele tem um sangue pobre em oxigênio, passa aí pelas brânquias, e aí ele é oxigenado, esse sangue que foi oxigenado vai para o corpo e retorna ao coração de forma venosa, tá bom? Então percebam que a linha azulzinha é o sangue rico em CO2 e vermelhinho aqui é o sangue rico em gás oxigênio. Quero destacar a vocês que a excreção aqui nos peixes é feita através de um par de rins, tá? Que retira aí do sangue substâncias tóxicas e vai regular, primeiro, tanto a quantidade de água quanto a de sais minerais nesses animais. Uma coisa legal a destacar aqui, que eu vou comentar mais adiante, mas já quero fazer um gap, uma retomada daquilo que nós havíamos visto na nossa aula de membrana plasmática, é que peixes eles fazem excreção e liberam amônia na água, tá? Porque a amônia, ela não precisa ser tão diluída e ela consegue ser eliminada num ambiente que tem bastante água, tá bom? Adentrando aí no mérito do sistema cardiovascular propriamente dito, como eu falei para vocês, apresenta um coração e esse coração apresenta aí um átrio e um ventrículo, certo? Então o que a gente consegue já destacar aqui? Primeiro, como eu tenho átrio e ventrículo, e aqui vocês estão percebendo que eu tenho uma rede de capilares de sanguíneos, eu já posso denominar que o sistema circulatório em peixes é do tipo fechado, ou seja, o sangue ele se transporta através de vasos sanguíneos. E aí, quando eu penso no coração de um peixe, a função é justamente bombardear esse sangue para todo o corpo, tá bom? Dentro do coração aí do peixe só circula sangue venoso, ou seja, aquele sangue que é altamente concentrado de gás carbônico. E como que funciona aí esse transporte de sangue? O sangue sai pelas brânquias e transporta o oxigênio para todos os tecidos do corpo, certo? Nos tecidos corpóreos acontece aí a captura do gás carbônico, perdão, e esse sangue ele acaba retornando ao coração e o sangue venoso é bombardeado em direção às brânquias, que vai fazer aí esse processo de oxigenação. Então vamos pensar aqui, ó. Tu tem o sangue venoso chegando no coração, certo? Esse sangue venoso entra aqui no átrio, passa para o ventrículo e é encaminhado aqui para as brânquias.
Chegou nas brânquias, ele é oxigenado. Sendo oxigenado, ele vai agora ser transportado para todos os tecidos e órgãos aí dos peixes, tá bom? Consequentemente, vale destacar que esses capilares sanguíneos aqui eles vão agora pegar esse sangue aí, perdão, esses resíduos aí de gás carbônico nos órgãos e tecidos e vão fazer com que eles vá para o coração e novamente aí tenha assim um círculo. Um ciclo, perdão. Círculo é outra coisa. Desculpas. Quando você pensa no sistema nervoso de um peixe, vale destacar que ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E além disso, vale destacar que os peixes eles apresentam aí alguns órgãos atrelados com sistema sensorial. Por exemplo, eles apresentam olhos, apresentam olfato, que tem aí receptores químicos, e eles apresentam também uma estrutura chamada de linha lateral, que nada mais é do que uma estrutura que fica responsável por fazer captação de vibrações, tá? Como eu havia comentado com vocês, são animais ectotérmicos, então essa temperatura corpórea aí varia com a temperatura da água. Então, nesse sentido, vale destacar ainda que os peixes aí eles precisam ficar fazendo essa migração de ambiente para regular a temperatura. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um peixe e um pinguim? Você sabia que um pinguim não é um peixe? Embora ele viva em água, ele é uma ave. E os pinguins eles conseguem manter a temperatura corpórea constante, portanto nós denominamos os pinguins como animais endotérmicos, ou seja, é aquele animal que apresenta a temperatura corpórea constante, tá bom? Pensando aqui no aspecto de reprodução dos peixes, pode ser de dois tipos. Nós temos uma reprodução a qual acontece uma fecundação externa, ou seja, machos e fêmeas lançam aí as suas gametas na água. Existe também a fecundação interna. Os espermatozoides são depositados aí dentro do corpo da fêmea. Quanto ao desenvolvimento aí do embrião, vale destacar que ele pode ser de três tipos. Ó. Ele pode ser de oviparidade, ou seja, o embrião se desenvolve aí fora do corpo da mãe e um ovo com reserva de alimento, ou seja, são peixes que depositam ovos. Ele pode ser ovoviviparidade, ou seja, o embrião permanece no corpo da mãe e se alimenta das reservas nutritivas do ovo, perdão. E pode ser aqui um peixe com viviparidade, ou seja, o embrião se desenvolve dentro do útero da mãe e recebe aí alimento através de placenta. Então, como que a gente vai definir isso aqui para não dar dor de cabeça? Eu posso ter peixes que depositam ovos, e aí, consequentemente, o embrião desse peixe se desenvolve dentro desse ovo, que aí tem uma reserva de alimento, beleza? Eu posso ter aí peixes que têm a formação de um ovo interno, certo? E aí, consequentemente, esse embrião que está dentro desse ovo aí, que está interno na mãe, se alimenta aí das reservas nutritivas presentes no ovo. Todavia, eu posso ter um terceiro tipo de peixe, no qual o embrião se desenvolve dentro do corpo aí da mãe e recebe alimento através da placenta, beleza? Vale destacar aqui que, como eu havia comentado com vocês, os peixes mais antigos aí, eles datam aí de cerca de 500 milhões de anos. Era um peixe sem mandíbulas chamado de Ostracodermos, tá? Existe também uma outra classe aqui de peixes que nós chamamos de Placodermos, que apresentam aí mandíbulas e uma armadura óssea. Isso daqui é só um overview de evolução aí dos peixes, tá bom? Cai nos vestibulares? Não, mas eu acho que é bacana só para vocês entenderem que não é uma coisa que acontece de maneira aleatória. Isso aí acontece ao longo de milhares e milhares de anos, tá? Hoje sabemos que aqueles peixes lá sem mandíbula pertencem aí aos grupos dos agnatos, tá bom? Também chamados de ciclostomados, que nós já havíamos comentado em outro momento. Nesses peixes aqui nós encontramos as lampreias, tá? E aqui tem um exemplo, ó, que nas rochas da região do Ceará há muitos fósseis de peixes
como esse fóssil aqui, que ele data de 110 milhões de anos, que ele é encontrado aí na Chapada do Araripe. Beleza? É só uma curiosidade. Então, olhando aqui bonitinho o peixe, ele tem toda uma maquinaria para fazer aí a natação dele. Tem a bexiga natatória, que é aquela estrutura que tem gás e, consequentemente, viabiliza a flutuação desse animal. Ele apresenta uma boca que engole a comida sem mastigá-la. Ele tem uma estrutura aqui que a gente chama de galgueira, que é a brânquia, que tem aí uma função de fazer a respiração. Tem coração, tem estômago, tem coluna vertebral, tem todo um aparato de musculatura aí que está em segmentos, que tem aí a função de impulsionar o peixe para frente com movimentos ondulares. Tem ovário, tem intestínculo, tem a linha lateral que eu havia comentado com vocês anteriormente, que é justamente aí o órgão sensorial extremamente importante para que o peixe consiga perceber vibrações. Então, se ele vê uma determinada vibração na água, ele consegue desviar de algum obstáculo ou até mesmo detectar outros animais, tá? E aí vem uma pergunta. Você sabe para que servem as barbatanas? Que são justamente aí as nadadeiras. Você tem, ó, a dorsal, que tem uma função de estabilidade. Tem a caudal, que é para dar propulsão e velocidade. Tu tem a anal, que é para dar estabilidade para esse peixe. Tem as pélvicas aqui, que é direção e freio. E tu tem, por fim, as peitorais aí, que está atrelado tanto com equilíbrio, quanto para frear e dar meia volta, tá bom? Então, você percebam aqui que tem todo um aparato de barbatanas com diversas funções. Preciso sabê-las? Não, é uma curiosidade em linhas gerais, tá? Mas quando eu comentar dos aspectos de cada uma dos aspectos aqui, fisiologia de circulação, respiração, digestão, isso você tem que saber, tá bom? Sistema digestório. Ele é completo, ou seja, tem boca e ânus. E aqui a gente pode perceber, ó, boca, faringe, esôfago, estômago e intestino. Quando a gente fala de um peixe ósseo ou osteícte, o intestino termina no ânus. Todavia, quando eu falo no peixe cartilaginoso ou condricte, o intestino ele termina na cóclea, ou seja, que é uma parte aí que vai concombinar com o sistema urinário e genital. Tu também tem uma estrutura aqui chamada de válvula espiral, que nada mais é do que uma estrutura que vai aumentar a absorção de nutrientes, tá? E é uma estrutura presente em peixes cartilaginosos, ou seja, é uma estrutura presente em condrictes. À medida aí que os alimentos passam pelos órgãos do sistema digestório, os nutrientes eles vão sofrendo um processo aí de digestão e, consequentemente, eles são simplificados e absorvidos pelo intestino. Como eu havia comentado, nutrientes aí, eles são transportados pelo sangue, que circula em vasos fechados, ou seja, tem-se aqui um caso de circulação fechada, e o sangue também transporta tanto nutrientes quanto gases respiratórios. Beleza? Pensando aqui no sistema excretor. O sistema excretor aí de um peixe, ele está regulando a entrada de água que esse animal tem, mantém o equilíbrio salino, adequando e eliminando aí resíduos que forem produzidos. Então, vale destacar aqui que o sistema excretor, no peixe em especial, ele está atrelado aí com a regulação osmótica, tá? Não lembra se o que é osmose? Dá uma olhadinha lá na nossa aula de membrana plasmática, que tu consegue revisar isso aí, tá bom? Basicamente, os órgãos excretores em peixes trata-se aí de um par de rins alugados e finos. Quando comentamos aí em peixes cartilaginosos, a excreção acontece através da cloaca. E nos peixes ósseos, a urina é liberada pelo poro excretor e fica ali próximo ao ânus, tá? Uma observação bacana a destacar-se aqui é que nos tubarões as excreções também acontecem via brânquias, tá? O principal produto aí de excreta aqui em peixes é a amônia, tá? Por fim, a reprodução sexual daqui ocorre com a participação de células reprodutoras. Quando a gente pensa aqui nos ciclostomatos, que são os agnatos, eles são animais, peixes dioicos, com fecundação externa e desenvolvimento indireto, ou seja, tem aí estágio larval.
Quando eu estou falando agora de peixes gnomatos, ou seja, peixes com mandíbula, que são aí os condrictes e os osteíctes, eu tenho algumas particularidades acerca aí do processo reprodutivo. Quando eu falo dos condrictes, eles apresentam fecundação interna, certo? Então, quando eu estou falando de um peixe cartilaginoso como o tubarão, ele vai ter aí uma fecundação interna, tá? Então, ele possui órgão copulador composto por duas estruturas chamadas de cleps. Os espermatozoides aí são introduzidos dentro da coácula da fêmea. Tem-se aí alguns casos de ovíparas, com desenvolvimento direto, e os outros são ovovíporos, tá? E algumas espécies podem ser também vivíparas. Ou seja, aquela questão lá, tem um depósito de ovo, tem um ovo dentro do corpo da fêmea, ou até mesmo desenvolvimento via embrião dentro da mãe aí, com alimentação via placenta. Os três exemplos acontecem aqui nos condrictes. Quando eu falo nos osteíctes, a fecundação ela é externa e tem-se aqui desenvolvimento indireto. Então, eu tenho aqui um estágio larval, beleza? Como eu havia comentado com vocês, apresenta aí uma porrada de órgãos sensoriais. Então, ó, a visão. Não tem pálpebras, então quando eu penso aqui na visão de um peixe, ela é extremamente limitada. Tem-se a audição, um sentido aí de escuta muito aguçado, então consegue ouvir o rolê aí a longas distâncias. Um olfato, tem-se aí uma percepção de cheiros, tá? Apresenta aí duas narinas. Uma coisa importante destacar-se quando eu comento de olfação em peixes é que isso daqui está atrelado a duas coisas importantes. Primeiro, ajuda o animal a encontrar o alimento e ajuda ele a se orientar espacialmente, tá? Apresenta paladar, então os peixes apresentam botões gustativos ao redor da boca, que captam o gosto das substâncias químicas dissolvidas aí na água, tá? Tem aqui também uma estrutura chamada de barbilhões, que nada mais são do que estruturas que têm função tátil. Tem a linha lateral, que é aquela estrutura que eu falei que vai captar aí vibrações na água, então ajuda o peixe a se orientar, saber se tem muito sal, se tem animais próximos, como que está a temperatura. E por fim eu tenho as ampolas de Lorenzini, tá? Que é uma estrutura presente somente em condrictes, ou seja, em peixes cartilaginosos. Estão aqui próximos ao órgão olfativo desses condrictes. Captam de maneira eficiente a fraca corrente elétrica gerada pela atividade de contração muscular dos peixes que servem como presas aos condrictes. Como que funciona isso aqui? As ampolas de Lorenzini basicamente são estruturas que vão conseguir captar aí variações de corrente elétrica, certo? E consequentemente vai orientar esse animal aí para fazer a captura aí de possíveis presas, tá? Isso aqui eu estou dando um overview geral daquilo que nós já havíamos comentado em sala de aula, beleza? Então, para ajudá-los, eu quero que vocês saibam o seguinte. Quando eu falo de um osteícte, ele tem um esqueleto ósseo, todavia um condricte, que é um peixe cartilaginoso, vai ter aí um esqueleto, por seu nome, cartilaginoso. Quando eu penso em escamas, um peixe ósseo ele pode ter aqui escamas cicloides ou ausentes, e aqui nos cartilaginosos são placoides. A válvula espiral, que eu já havia comentado anteriormente, ela é presente somente em peixes cartilaginosos, certo? E ausente nos ósseos. As brânquias, elas podem apresentar opéculo ou não. Ósseos têm, cartilaginosos não. Uma coisa bacana de destacar-se é a própria questão aqui da boca. Quando você pensa no peixe ósseo, ela está aí na porção anterior da cabeça. Quando você pensa no cartilaginoso, está na posição ventral da cabeça. Bexiga natatória é uma estrutura presente somente em peixes ósseos, tá? E aí o sistema digestório aqui do peixe ósseo concomina lá no ânus, o cartilaginoso na coácula, tá bom? E aqui é só uma informação extra, tá? Quando você pensa em peixes, eles são animais extremamente nutritivos, tá? Só para você ter uma noção, ó, 100 gramas de peixe equivalem em termos de proteína a uma coxa de galinhas ou 3 ovos.
Mas a gente precisa aqui ter muito cuidado, que tem que ser muito bem conservado, tá? Tem umas xícaras aqui e a nossa aula termina por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi meio corrido, eu falei rápido, mas é uma visão geral daquilo que nós havíamos discorrido em sala de aula, tá bom? Beijão, bons estudos e até a próxima.